dar início ao 44º ciclo de estudos leonísticos do Instituto Melo de Jones, invocando a Deus. Pedir a Terezinha fazer a invocação a Deus, por favor. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui todos juntos por mais essa reunião e invocando a Deus por tudo aquilo que está acontecendo nesse mundo, nesse Brasil, que as coisas melhorem bastante. O nosso bairro continue lindo, como sempre foi. Assim seja. Uma salva de palmas ao nosso Pai. Bem, senhores, hoje o tema do nosso Instituto Melo de Jones é um tema bem atual. Alguns podem achar controvertido, mas eu não acho. Eu acho que, como nós laicos, nós não podemos discutir política partidária. Nós temos a obrigação de discutir políticas públicas. E eu acho que, trazendo esse tema aqui, é um tema que nos afeta diretamente, porque nós trabalhamos com as nossas comunidades e, a partir do momento que eles afetam as nossas comunidades, afetam a gente. Então, é um tema que nós temos que realmente saber, conhecer um pouco mais a fundo. E ninguém melhor do que o Ministério Público Federal, que assambarcou uma campanha memorável, né? Uma campanha de ética, acima de tudo de ética, porque são 10 medidas contra a corrupção. Isso. 10 medidas contra a corrupção e realmente eu acho que não teriam que ser 10, teriam que ser umas 30 ou 40, no mínimo, para a gente conseguir botar isso tudo em ordem novamente, né? Mas se a gente conseguir implantar essas 10 já é um primeiro passo e um avanço muito grande. Eu vou passar agora aqui ao meu querido coordenador do Instituto Melo de Jones, companheiro João Roberto, ex-governador do nosso distrito. Passa a palavra, o trabalho é seu, a partir de agora. Muito obrigado, companheiro Maurício. É um prazer que a gente tem, a gente recebe para poder trazer esse debate no âmbito do LAIMS. O LAIMS é a maior organização de serviço do mundo, presente em 206 países, mais de 210 países já, com uma capilaridade através de grupos de serviço. Aqui nós estamos reunidos com principais lideranças do nosso distrito, envolve a cidade do Rio de Janeiro e metade do estado do Rio. Essas lideranças são escolhidas naturalmente a partir de indicação sempre do nosso governador, que é o líder maior, e consagra as decisões do distrito numa convenção, e essa convenção do nosso distrito acontecerá agora no mês de abril, levando a uma instância superior, que é uma convenção que pega toda a região sudeste, para ter uma força mais ampla em termos de ações. Quando nós submetemos ao nosso governador a ideia, nós tínhamos tido o prazer e queremos deixar o registro do nosso agradecimento à doutora Luciana Asper, de Brasília, que teve a oportunidade de apresentar num evento um cenário e até as medidas educativas que estão sendo trabalhadas também, que eu sei que isso poderá ser objeto de um outro momento. E nós tivemos realmente a coragem do LAIMS, do nosso governador, queremos louvar nesse sentido, de enfrentar o tema e trazer realmente essa posição à discussão. Nada melhor do que termos a coordenação dessas medidas aqui no estado do Rio de Janeiro, na sua pessoa, para estar apresentando um
como de praxe, nós pedimos essa sua autorização para termos a filmagem, inserir no site do Lions e também inserido no Facebook e no YouTube. Então, a gente tem uma capilaridade maior, bastante significativa. Nós queremos deixar esse nosso agradecimento a todos os companheiros que estão presentes e, como de praxe, durante o período da exposição não haverá perguntas. Nós faremos o companheiro Olavo, vindo vai fazer a sua apresentação. Nós teremos a sua exposição, que durará aproximadamente 30 minutos, e logo depois, então, a gente abre para o debate. Pedimos só a compreensão para a gente não fazer debate durante a exposição e a gente poder ter com isso uma maior facilidade em termos de difusão. Mas então eu devolvo ao nosso governador para encaminhar o companheiro Olavo para fazer a apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, hoje coube a honra de apresentar a doutora Mônica Campos Thiriet. Ela é Procuradora Regional da República, do Ministério Público Federal, em atuação no Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria Regional da República da 2ª Região, Rio de Janeiro e Espírito Santo, é coordenadora da campanha 10 medidas contra a corrupção no Estado do Rio de Janeiro. Ela, na sua titulação, ela é mestre em Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro e a Universidade de Sevilha, na Espanha. É especialista em regulação de serviços públicos pela FGV do Rio de Janeiro. Formada em Direito pela UCD Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa é a doutora Mônica, que nós temos o prazer de receber. Doutora Mônica, a palavra é sua. Esteja à vontade, se quiser mandar, circular. Prefiro ficar em pé. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde. E eu vou explicar brevemente essa campanha 10 medidas contra a corrupção, levada pelo Ministério Público Federal, dentro de uma campanha maior, que é Corrupção Não, que é encampada pelo Ministério Público Federal e todos os ministérios públicos dos estados brasileiros e vários países da América Latina. Então, dentro dessa campanha, foi essa subcampanha das 10 medidas contra a corrupção. Ela foi gerada... Você pode passar, por favor? Ela foi gerada... a corrupção nos atinge de várias formas, né? Ela tira dinheiro da saúde, da educação. Nós caímos no ranking também da Transparência Internacional. O Brasil caiu por várias posições do ano passado para cá. Pode passar o próximo, por favor? Vocês têm uma ideia de quanto por ano é desviado em razão da corrupção no Brasil? 200 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Como eu mostrei naquele primeiro slide, seria valor suficiente para, no mínimo, triplicar os gastos com saúde, educação e segurança, que são as áreas mais sensíveis para nós, né? Os cidadãos em geral, a população brasileira, principalmente fluminense, né? Então, todo esse valor imenso é desviado anualmente, uma estimativa da ONU. Próximo, por favor. Então, dentro do escopo de trabalho do nosso Procurador-Geral da República, dessa campanha Corrupção Não, os procuradores em atuação na Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, viram que a população brasileira estava depositando muita esperança no trabalho desses processos relativos à Operação Lava Jato, que tem tido bastante sucesso, né? Uma operação que tem bastante êxito, mas que infelizmente só esses processos, somente os processos, tanto os que desenvolvidos em Curitiba, quanto os da Força Tarefa também na Procuradoria-Geral com relação aos parlamentares com privilégio de foro, que tramitam na Procuradoria-Geral da República, eles são insuficientes para promover essas mudanças que nós queremos na sociedade, né? Para tentar diminuir essa corrupção sistêmica e endêmica que nós verificamos no país, infelizmente. Pode passar a próxima, por favor. Isso aqui são números da Lava Jato. Esses dados são de fevereiro, vou pegar, nós atualizamos agora na sexta-feira, não deu tempo de atualizar o slide. Mas a Lava Jato, esses números da Lava Jato de Curitiba, até hoje já foram processadas, né, 179 pessoas, quase 180, 84 réus já condenados,
92 pedidos de cooperação internacional, que são esses pedidos que são feitos, né, pela Justiça Brasileira, Ministério Público, aos países, outros países, onde esses investigados e réus detêm contas, investimentos e empresas no exterior, né? 43 acordos de colaboração premiada. Esses acordos são como vocês têm visto na mídia, né? A gente prefere falar, em vez de delação, que é um termo um pouco, as pessoas consideram um pouco pejorativo, a gente prefere falar colaboração premiada. Por quê? Porque, na verdade, esses réus, eles vêm ao Ministério Público e à Justiça, né, e eles colaboram no sentido de confessar o delito, trazer as provas e devolver o dinheiro que eles se apropriaram, né, que desviaram. Então, para o Ministério Público e para a Justiça, é interessante essa colaboração e para a sociedade, porque eles o processo é abreviado, né, porque eles trazem as provas com relação a eles e aos corréus envolvidos nesses delitos, e eles já devolvem o dinheiro. Então, com isso, já foi, pulei só aquele ali, os mandados de busca e apreensão, que hoje, 411 também. E aqui, quase 3 bilhões de reais já recuperados, em razão muito desses acordos de colaboração premiada. E grande parte desses valores também já voltaram para os cofres públicos, para os cofres da Petrobras, né? Vocês sabem por que a Operação Lava Jato se desenvolve na Justiça Federal? Porque a Petrobras, a União, o governo federal, é detentor de mais de 50% do capital da Petrobras, então é na Justiça Federal, porque a União é a sócia majoritária da Petrobras, então esses processos, em razão também de outros delitos que são de competência federal, eles se desenvolvem na Justiça Federal. Então, grande parte desses valores até já retornou para os cofres da Petrobras e uma parte para os cofres da União. Certo? Então, uma operação de bastante sucesso. Pode passar o próximo, por favor. Mas, infelizmente, como eu ia dizendo, o procurador, como disse o procurador coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, só esses processos, eles não resolvem o problema, apesar deles terem êxito, né, e terem um efeito pedagógico e dissuasório também dos delitos, eles não têm o condão de modificar uma estrutura toda que no país dessa corrupção sistemática e generalizada, né? Então, por isso que nós precisamos dessas medidas que eu vou explicar para vocês brevemente. Pode passar o próximo. Então, qual é o papel da sociedade? O que nós, cidadãos, não estou falando mais com o Ministério Público, mas junto com vocês, com os cidadãos em geral, né, os eleitores, a população, o que nós podemos fazer para melhorar esse quadro? Próximo, por favor. Nós podemos construir alguns muros, que significa proteger a nossa sociedade, né? Através dessas mudanças, por meio dessas mudanças sistêmicas, que são medidas de direito penal, processual penal, processo civil, para tentarmos melhorar essa situação a situação e sensação de impunidade reinante no país e tentarmos diminuir também a corrupção. Por favor, próximo. Então, o que seria uma dessas medidas que nós, sociedades, podemos fazer? Podemos, através da iniciativa popular que é prevista na Constituição e na legislação eleitoral, propor projetos de lei, como é o caso dessas 10 medidas, que são projetos de lei de iniciativa popular, e levamos ao Congresso para tentar obter alterações na legislação e a criação de algumas medidas também. Próximo, por favor. Está voltando. Está voltando. Então, essa campanha aqui tem um videozinho, mas como nós já ultrapassamos, para levarmos esses projetos como projetos de iniciativa popular, é necessário o quantitativo de 1% do eleitorado nacional. Isso significa, conforme o número de eleitores, 1.500.000 eleitores assinarem essa lista de apoio, que tem que ser em papel, conforme a legislação eleitoral, nesse formulário, levarmos ao Congresso. Dia 29 nós já levamos mais de 2 milhões de assinaturas ao Congresso, mas continuamos coletando as assinaturas, porque isso significa a vontade da população. Quanto mais pessoas assinarem, né, e essas assinaturas chegarem ao Congresso, significa a maior vontade da população que essas medidas realmente sejam aprovadas, né? Como foi o caso da ficha limpa, foi uma campanha de iniciativa popular que foi levada ao Congresso também. Na época foi capitaneado, digamos, pela Igreja Católica, conseguiu mais de 70% das assinaturas, e por um movimento que é chamado Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é formado por advogados, juízes eleitorais, juízes em geral, promotores, procuradores
e membros da Igreja Católica e da sociedade em geral. O próximo. Então, na verdade, são resumidamente 10 medidas, são 20 projetos de lei que foram levados ao Congresso e agora já foram unificados em um só, como projeto global na Câmara, que já tem um número até, já está em andamento, então. Eles se baseiam nesses 3 eixos, que são os eixos da prevenção da corrupção, buscando o fim da impunidade e a recuperação dos valores desviados. E agora eu vou explicar cada uma das medidas. O primeiro eixo, então, ele contém propostas de cunho preventivo que são baseadas principalmente no quê? Fazermos, como eu conversava antes da palestra, fazermos marketing, campanhas de conscientização, primeiro nas escolas, com os estudantes de todos os níveis, né? E principalmente aqueles adolescentes. Com essas campanhas trazemos essas discussões éticas para evitarmos principalmente esses pequenos delitos, né? Como eu dei alguns exemplos, aí já não seria mais o caso dos estudantes, mas quem já deixou de ser estudante, falsificar a carteirinha de estudante, por exemplo, para pagar minha entrada. Então nós combatemos todos esses tipos de pequenos delitos até chegarmos aos maiores e para também evitarmos esses maiores delitos, como temos visto aí acontecendo, infelizmente, né? Treinamento de agentes públicos, estabelecimento de código de ética específico para os funcionários públicos, a previsão também de testes de integridade para os funcionários públicos, que seria a colocação para testar o funcionário se ele estaria sujeito à corrupção ou não, em situações em que ele poderia se corromper ou não, para as corregedorias acompanharem a atuação, o proceder desses funcionários, para estar uma espécie de monitoramento para ver se ele estaria sujeito à corrupção, mas tudo dentro de regras que são previstas nos projetos, e também a previsão de comunicação ao Ministério Público e uma possibilidade também do Judiciário controlar isso. Também a previsão de uma coisa bastante importante, que é o sigilo da fonte. É aquela pessoa que quer prestar informações, mas ela não quer ser testemunha, ela não quer aparecer no processo. Muitas vezes a gente tem funcionários, né, que estão vendo os outros praticarem corrupção, mas tem receio ou querem apenas prestar informação, não querem ter o seu nome revelado, então ele traria ao Ministério Público essas informações e seria um início de prova para nós começarmos a investigação. Seria mais ou menos como esses acordos de colaboração. A colaboração é apenas o início da prova, aquilo ali não é só a colaboração que vai condenar os outros réus, por exemplo. Era só o começo da investigação. Então seria o caso daquela pessoa que quer também ter a sua identidade preservada com relação a aparecer no processo. Mas isso também é tudo cheio, previsto todo o procedimento, com o resguardo dos direitos e todas as garantias previstas nos códigos de processo penal e na Constituição. E também, eventualmente, se for necessário revelar essa fonte para a absolvição do réu, aí será revelado. O próximo, por favor. Aqui nós temos uma medida bastante interessante, que no Brasil não existe o crime de enriquecimento ilícito. O que significa esse crime? Aquele funcionário que por exemplo, mais especificamente aqui seria para o caso dos agentes políticos, né, dos políticos, que, por exemplo, entram na política com patrimônio X e saem daí 4, 8 anos com patrimônio 10 vezes X. Essa diferença patrimonial, a Receita Federal faria uma investigação, comunica ao Ministério Público, nós começamos a investigação. Se a pessoa não conseguir comprovar a licitude dessa diferença patrimonial, ela será enquadrada nesse crime de enriquecimento ilícito. Isso se ela não tivesse, nós não conseguimos comprovar qual é mais para o caso, por exemplo, onde nós não conseguimos comprovar qual ato de corrupção, qual contrato, qual licitação ela se envolveu. Porque no caso dos políticos, muitas vezes, eles não estão envolvidos diretamente nos processos de licitação. Eles, né, obtêm alguma forma de suborno, de propina, mas no ato em si, no procedimento, eles não têm eles não praticaram nenhum ato. Então nós não conseguimos enquadrá-los no delito de corrupção. Então aí nós estamos propondo, né, já está no Congresso, a previsão desse crime de enriquecimento ilícito se ele não comprovar essa diferença patrimonial. Próximo, por favor. Está voltando. Eu não consegui baixar aqui o meu, não ia acompanhando aqui.
Aqui é bastante interessante também, porque atualmente a pena da corrupção, a pena mínima, são apenas 2 anos. Isso é uma piada de mau gosto, como diz o nosso coordenador, o doutor Deltan Dallagnol, da Força Tarefa da Lava Jato. É uma pena de mau gosto, né? Uma piada de mau gosto, porque 2 anos a gente sabe que a pessoa não vai ficar presa no regime fechado. Ela vai ter uma série de benefícios e não é uma pena irrisória, né? Principalmente em razão desses fatos tão graves como nós temos visto. Então aqui nós estamos pretendendo que a pena mínima da corrupção passe a ser 4 anos, que já impede uma série de benefícios também, né? Já, conforme o juiz dosar depois na sentença. E também, a partir de 100 salários, se o valor desviado for superior a partir de 100 salários mínimos, ela passa a ser considerada qualificada como crime hediondo. Aí também a pessoa que comete esse crime hediondo, ela está impedida de obter uma série de benefícios também. Ela passa, conforme a pena, ela iniciará no regime semiaberto ou no fechado, não tem direito a uma série de benefícios, tais como o indulto natalino, que todo final de dezembro o presidente da República expede o decreto de indulto natalino, que beneficia os réus que têm penas baixas, né, e que atendem a alguns requisitos objetivos também, como foi o caso de alguns réus do mensalão, como vocês puderam acompanhar também pela imprensa, que eles preenchendo o requisito, o Ministério Público Federal não tem como negar um parecer no sentido de que eles obtenham aquele benefício, mas se a pena fosse maior, se fosse um crime hediondo, eles não teriam tido direito a esse indulto natalino, que é uma espécie de perdão, né? O próximo, por favor. Aqui também a previsão de uma maior eficiência dos recursos no processo penal, porque nós verificamos, né, doutora, a gente sabe, o nosso sistema recursal, ele é muito... existe uma infinidade de recursos, né? Os réus podem recorrer indefinidamente, como no caso, por exemplo, do TRT lá de São Paulo, do juiz Lalau, envolvido também o deputado federal Luiz Estevam. O processo demorou quase 20 anos, mais de 30 recursos, e só agora ele foi preso, né? Então aqui é para dar uma certa eficiência nos recursos, diminuir um pouco a possibilidade de recursos no processo penal, dar uma abreviada nesse processo para não demorar tanto, para nós conseguirmos realmente uma efetividade do processo da justiça em geral, né? O próximo, por favor. Aqui também são medidas de processo, não sei se tem mais, além do senhor, o professor, são advogados aqui também. A ação de improbidade administrativa é uma ação que é para responsabilizar os agentes públicos e as empresas que se envolvem com atos ilícitos na administração em geral, e a aplicação de penas de multa, proibição de contratação por poder público, outras penalidades que não são criminais. E essa ação, ela possui uma fase, 2 fases de defesa. Então, aqui, e nos processos comuns só existe uma fase, né? Então, a gente propõe a eliminação dessa primeira fase, que, por exemplo, no processo que eu atuei há uns 2 meses atrás, só essa primeira fase demorou 10 anos. Então, daqui para a segunda fase vai demorar mais 10 anos, o processo vai ter no mínimo 20 anos, né? Isso acaba prescrevendo. Acaba prescrevendo. Isso é uma iniquidade, né? Uma injustiça pelo excesso de tempo que esses processos demoram. O próximo, por favor. Aqui também nós estamos propondo algumas regras para tentar reformas no sistema de prescrição penal, porque, como nós sabemos, somente no Brasil que existe a prescrição retroativa, que é uma jabuticaba ruim, como a gente diz, né? Então, esses processos demoram tanto que acaba ocorrendo, como o doutor falou, a prescrição. O que significa a prescrição, para quem não é do direito, lato sensu, genericamente, quando ela ocorre como se o processo não tivesse existido. Ela anula o processo pelo excesso de prazo que o processo demorou para terminar, tá certo? E como existe essa infinidade de recursos, o processo demora muito, acaba incidindo um prazo aí que ocorre a prescrição e o processo é cancelado. Então, o que acontece? A gente morre na praia, né? É como se não tivesse existido todo esse trabalho que a gente teve, não dá em nada. Aqui também são medidas para também evitarmos a anulação desses processos, que em muitos casos às vezes tem um pequeno erro na primeira fase do processo, no começo e tal, então já tentarmos resolver isso logo na primeira instância, estabelecer prazos de preclusão. Preclusão também seria uma coisa mais ou menos parecida com uma prescrição para quem não é do direito.
que daí o advogado, a defesa, não pode mais levantar aquela questão a partir do momento em que ela teve ciência daquele ato, que ela considera errado, que ela considera uma nulidade, ou mesmo até o Ministério Público, tem que alegar aquilo na primeira instância para o juiz tem que resolver, ela pode recorrer, claro, mas depois de resolvido aquele recurso, ela não pode ficar suscitando, levantando essa questão nas demais esferas em Brasília, no STJ, no Supremo, tem que colocar como se fosse uma pá de cal e resolver aquilo. Tem que ter um prazo para ela suscitar, se não fez aquele prazo, depois não pode mais. E também a alegação, a comprovação do prejuízo com aquela eventual nulidade. Também não anular todo o processo em razão de um pequeno erro, às vezes, que possa ter ocorrido. Próximo, por favor. Aqui também uma medida bastante interessante para o momento atual, que é a previsão do crime de caixa 2 para os políticos que se envolvam com lavagem de dinheiro decorrente de doação eleitoral. Porque o que nós temos visto, principalmente nesses processos da Operação Lava Jato, foi que o que ocorreu? Houve um superfaturamento nessas licitações, né, destinadas à compra de bens e serviços envolvendo principalmente a Petrobras. Uma parte desse superfaturamento foi apropriada para essas pessoas físicas, né, e empresas. Outra parte foi destinada legalmente, licitamente, como doação eleitoral. E os partidos e os políticos fizeram a lavagem, ou seja, se apropriaram desses valores para eles mesmos, né? E fazendo essa espécie de lavagem. Então, isso não é previsto como crime no Brasil. Nós não podemos processá-los por lavagem de dinheiro advinda de doação eleitoral. Então, estamos propondo essa medida também para existir esse crime de lavagem. Só que o que é bastante importante observar agora nesse ano é que está proibida a doação de pessoa jurídica por uma decisão do Supremo Tribunal. Ainda não é lei, mas é uma decisão do Supremo que impede a doação por empresas. Então, somente pessoas físicas poderão doar até 10% da sua renda declarada na declaração de imposto de renda para o partido ou para o candidato, né? Então, já está um pouquinho mais difícil isso esse ano. Então, temos que observar também bem esse aspecto. E também, só acrescentando, tem medidas também de cunho administrativo para os partidos, que é a previsão de penalidades também, multa e tirar, como por exemplo, diminuir o tempo na televisão, tirar a verba do fundo partidário, são multas de caráter administrativo para os partidos. O próximo, por favor. Aqui também é a prisão preventiva para evitar que esses réus, quando eles estão no começo da investigação, eles percebem que estão sendo investigados, eles encontram formas de esconder ainda mais o dinheiro desviado. Então, seria uma especificação da prisão que já existe, que é para garantia da ordem pública, seria para evitar também que o dinheiro seja desviado de forma além do que já foi, né? Escondido. Próximo, por favor. Aqui também são medidas para previsão de formas mais ágeis, mais rápidas, para que o Ministério Público e a Justiça consigam a devolução desses valores desviados. Como, por exemplo, mesmo no caso em que ocorra a prescrição, nós podemos ajuizar as ações para buscar a recuperação dos valores. Então, o que nós estamos... Por que essa campanha nesse momento? Porque com essa situação complicada que nós vivemos, né, essa situação toda de corrupção generalizada, né, como comentávamos, né, infelizmente, né, nessa situação, tudo sendo revelado, né, esses desvios exorbitantes, nós encontramos então uma janela de oportunidade para promover essas mudanças que a sociedade pretende, né? Com o apoio de vocês, vamos somar esforços para fazer essas alterações. Por favor, próximo. Então, esse é o site da campanha, 10medidas.mpf.br. Aqui vocês têm um resumo e tem imprimindo, dão duas folhas frente e verso, tem um resumo maior, um sumário com 10 páginas, tem o teor integral dos projetos de lei, peças publicitárias da campanha também, essa folha da lista de apoio, que vocês podem imprimir no site, e quaisquer informações. No Facebook também tem várias páginas de apoio às medidas que vocês podem acessar. Por favor, próximo. Então, é porque eu havia preparado, não adaptei, desculpa. Então, prevíamos inicialmente 1.500.000 assinaturas seriam necessárias, superamos em muito já essa meta. O Rio de Janeiro também já superou, que é 1% do eleitorado
Fluminense, já atingimos mais de 130 mil assinaturas, já estão lá no Congresso e estamos coletando ainda mais. Essa semana vou enviar o que tivemos ainda, o Brasil inteiro está enviando para entregarmos uma segunda remessa ao Congresso Nacional até meados de abril também. Por favor, o próximo. Essa é a ficha de apoio, como vocês já assinaram. Só para explicar que esse é o modelo, como eu disse, da legislação eleitoral, que tem que ser em papel. No site, vocês se quiserem imprimir em casa ou quiserem levar, eu tenho mais aqui. Vocês têm que colocar pelo menos o seu nome, o seu CPF e os demais dados. Se não tiver o título na hora, não precisa. Se tiver, pode colocar, que já facilita o nosso trabalho. E não esquecer de assinar naquele quadradinho do lado, porque senão não vale, tá? O próximo. Então, vocês também, como Lions, podem nos enviar cartas de apoio. Já temos mais de 1000 entidades no Brasil inteiro que apoiam. Vários Rotaries, clubes também, eu já fiz palestra aqui no Rio e vários no estado também, né? E nos enviar essas cartas de apoio que estamos enviando também, colocamos no site e depois enviamos para os deputados, para os parlamentares. O meu endereço também é aqui na Rua México, depois quem quiser também pode deixar essas listas lá, pegar material da campanha ou qualquer informação também próximo. No meu e-mail eu mando material da campanha, vocês podem ligar também no gabinete e obter qualquer informação. Então, a partir de agora eu estou disponível para perguntas. Só queria ressaltar também, como o presidente ressaltou no começo, essa é uma campanha partidária. O trabalho do Ministério Público Federal não se destina a investigar A, B ou C, mas todos que estiverem envolvidos com a corrupção. Tanto que, infelizmente, né, nós verificamos que a grande parte dos partidos está envolvida com isso. Não é só um partido A ou B, um partido momentâneo ou circunstancial, mas isso vem de uma longa data no Brasil, né? Então, por isso que estamos em todo esse empenho, no sentido de promover essa campanha, que é principalmente de caráter ético. Tentar, isso não é para nós, né, para nossos filhos, nossos netos, né, uma campanha de mudança geracional, né, de consciência e de entendimento da nossa como enfrentar esse problema, esse câncer que é a corrupção, né? Então, por isso até nós levamos crianças, no dia 29 foi a cerimônia lá na Procuradoria-Geral, onde nós devolvemos à sociedade essas assinaturas, que é a sociedade que é detentora dessa iniciativa, né? Nós devolvemos as assinaturas à sociedade, a sociedade saiu da Procuradoria-Geral da República e foi ao Congresso Nacional e entregou essas assinaturas aos parlamentares. E lá já estão tramitando, então, com projeto de lei, mas contamos ainda com mais apoio de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Da doutora Mônica, que esclareceu, acho que muito bem, tudo aquilo que ela se propôs, foi a nossa forma de entender brilhante. E a gente queria dar um reconhecimento da sua presença aqui e agradecer muito. Agora está aberto o